Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que alegria ter você aqui comigo novamente, nesta manhã aqui no canal, para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. O tema de hoje é Voe como uma águia. Precisamos de foco, clareza nos nossos propósitos para que a gente possa alcançar as nossas metas e objetivos. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, tão abençoada pelo Senhor. Mas antes de começar, queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever aqui, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente desejo enviar conteúdos como esse para fazer você ter um foco claro da sua vida, na sua caminhada e ser realmente abençoado pelo Senhor. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. A palavra de hoje se encontra no Antigo Testamento, livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, que diz assim, eu vou estar lendo aqui, irmãos. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Uau, que palavra abençoada, né, irmãos? Hoje o Senhor quer nos falar sobre objetivo, sobre clareza nas nossas metas, né, nos nossos objetivos. Bom, eu particularmente queria começar dizendo para vocês que eu gosto de projetar os meus anos, gosto de projetar o ano que vai vir e como que vai funcionar as coisas. E o que eu quero dizer com isso? Que existem pessoas que elas vivem com a vida bagunçada, né? Existe uma música no mundo do Zeca Pagodinho que diz assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu quero te dizer que isso, biblicamente falando, é totalmente errado. Você não pode deixar a vida te levar. Você não pode deixar o mundo te levar. Você não pode deixar as pessoas te levar. Você precisa ter um foco. Você precisa ter um objetivo, né, na sua vida, na sua caminhada. Você precisa saber se você está saindo do ponto A para ir para o ponto B. Se você não tiver um objetivo na sua vida, não tem como você crescer. Por exemplo, a águia, ela tem um objetivo, voar o mais alto que ela pode, né? Ela alça o voo e vai. E ela não para, independente das tempestades, das dificuldades. Existem muitas pessoas que, por conta das tempestades da vida, das dificuldades, param no meio do projeto, param. Então, precisamos entender isso. O Espírito Santo me trouxe até agora, né, uma palavra, um versículo dizendo assim, que antes de você preparar um projeto, né, você deve analisar ele e ver se você tem condições de concluir para que você não se torne motivo de escárnio para os outros. Pessoas que não param para planejar, fazer um planejamento, elas são envergonhadas. Então, tudo na sua vida, meu irmão, precisa de um projeto. Você precisa saber de onde você está indo e para onde você, né, vai. Você precisa saber disso. Você não pode deixar o primeiro vento, a tempestade, a chuva te paralisar. Quando uma pessoa ela não tem um propósito firme, um foco firme, ela para no meio da trajetória, ela para no meio do tempo. A águia não quer saber, irmão. A águia passa por cima, tá chovendo, ela continua voando. Tá vindo, né, vento contrário, ela continua. Ela não para, ela não se deixa paralisar pelas situações. E eu sinto pelo Espírito da parte de Deus aqui, que há pessoas que ficaram paralisadas por conta das tempestades da vida, por conta dos ventos. E Deus não deseja que você fique parado. Você precisa ter um objetivo e continuar a lutar. Você precisa continuar a persistir. Há muitos anos atrás, quando eu comecei na presença de Deus, quando eu realmente me entreguei minha vida para o Senhor, né? Eu recebi uma palavra que um dia Deus iria me usar como um sacerdote, como um profeta, que eu era um profeta para as nações, que eu era um escolhido do Senhor. Só que pense comigo, eu era uma pessoa tímida, eu era uma pessoa que era péssimo em português, eu era uma pessoa que ficava vermelha, travava, eu era uma pessoa que não era sociável, eu gostava de ficar mais no meu canto. Você está entendendo? Eu tinha um problema com o meu comportamento, a forma que eu fui criado, cresci, má influências.
uma série de coisas que as pessoas enfrentam na vida delas. Então, assim, olhando para aquela palavra que eu recebi, eu ia parar. Então, assim, quando eu olhava os pastores ministrando, quando eu olhava as pessoas pregando, pessoa curando, libertando na igreja, cuidando, sabe, de outras pessoas, aquilo era surreal para mim. Por quê? Porque era fora do contexto de realidade. Eu quero falar para você que você deve cuidar, irmãos, com as palavras proféticas que você recebe aqui também, no canal, ou na vida sua, pelo homem ou por uma mulher de Deus. Porque às vezes a pessoa recebe da parte de Deus algo e ela não acredita, ela não persevera. Aí como é que a semente vai germinar, crescer, dar frutos? Não vai. Então assim, eu perseverei, eu entendi que para me tornar um pastor eu precisava estudar a palavra de Deus, porque como que um pastor vai pregar se não estuda? Como que um pastor vai pregar se não se qualifica? Como que um pastor vai pregar se ele não aprende a lidar com o público, se ele não é sociável? Então, tudo que tinha em relação à palavra que eu tinha recebido, né? E aquilo que Deus estava colocando no meu coração, eu comecei a ler a palavra de Deus. Eu gastava, irmãos, e foi anos da minha vida, estudando de 6 a 8 horas por dia da palavra de Deus. Literalmente, eu trabalhava fora e o dia inteiro eu estudava. De manhã, de tarde, de noite. Todos os tempos vagos que eu tinha, eu estudei a palavra de Deus. E eu continuei. Eu caminhava com os obreiros, caminhava com os irmãos da igreja. Eu evangelizava e fui aprendendo. Porque eu tinha um objetivo. Qual era? Me tornar um sacerdote. Não foi do dia para a noite como muita gente pensa. Irmão, demorou anos da minha vida sendo preparado e formado para chegar à formatação que hoje vocês estão vendo. Então assim, eu comecei a participar da campanha de oração, monte, vigília na igreja, virava a noite em oração no altar. Eu comecei a estudar. Hoje eu estou trabalhando como pastor. Já estou num patamar legalzinho, beleza. Só que vocês acham que eu parei? Não, eu continuei. Estou fazendo faculdade de teologia, estou no 3º semestre da minha faculdade. Continuo me aperfeiçoando nos cursos, continuo acompanhando os homens de Deus, continuo a minha vida de oração, ou seja, tem um foco. Só que eu olhando lá atrás, nos primeiros anos, a primeira vez que eu fui ministrar foi, irmão, um fracasso, por assim se dizer, né? Na minha visão, na visão de Deus não era. Porque eu vi pessoas levantando, né, da igreja e indo embora. Porque não suportava a forma que eu falava. Eu era inexperiente, eu não tinha uma pessoa, um discipulador na época, eu não tinha, né? Como muita gente tem a sorte de ter hoje, entendeu? Mas eu estava. Mas a questão que eu quero falar para vocês é que eu não desisti dos meus sonhos. Eu não desisti daquilo que Deus tinha colocado na minha vida. O projeto que Deus tinha dado. Eu fui insistindo. As pessoas fazendo cara feia, não fazendo, eu estava insistindo. Eu tinha oportunidade de pregar, eu pregava. Então, eu estou dando o meu exemplo, mas o seu pode ser diferente, o seu sonho, o seu projeto, aquilo que Deus tem te chamado, o que Deus tem colocado no teu coração. Então, assim, você tem que insistir, sabe? Hoje, para louvor e graça de Deus, hoje eu cuido, né, da igreja, cuido dos irmãos, tenho trabalho aqui na internet que eu prego diariamente, faço parte, né, dos eventos para pregar para pastores. Eu prego em outras igrejas, sou pastor itinerante também. Deus tem abrido um leque muito grande na minha vida, mas é porque eu não desisti. E eu continuo a investir na minha vida e nas coisas. Então você precisa investir nos seus sonhos, você precisa ter um foco. Você não pode parar. Lembra o que eu falei da águia? A águia ela não desiste por causa do vento, não desiste por causa da tempestade. E talvez Deus te trouxe aqui para falar isso para você. Você é uma pessoa que tem sido paralisada. Tá bom? Você olha para a sua realidade e diz assim, pastor, eu nunca vou conseguir. Não, irmão. Não é você, é Deus. Você precisa entender isso. E se Deus falou algo para você, é que Deus viu algo em você que talvez nem você viu. E você precisa acreditar nisso. Então tenha um foco, tenha determinação, tenha perseverança nas coisas do Senhor. Você precisa confiar em Deus para que você alcance o seu destino profético. Confia no Senhor e tudo mais Ele fará. Às vezes a gente pede conselho para o pai, para a mãe, para a mulher, para o patrão, para todo mundo. Não pede para Deus. Às vezes você acredita
em todo mundo ao seu redor, mas você não acredita em Deus. A sua confiança tem que estar em Deus. Confia, irmão. Confia. Há palavras que demoram a se cumprir, mas elas irão se cumprir, porque foi Deus que prometeu, como eu tenho falado nos nossos devocionais. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se lamente. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai realizar na sua vida e na minha vida. E você precisa ter foco, você precisa ter fé, que tudo vai acontecer. Então voe. Se a tempestade está vindo, dá glória a Deus. Se o vento está vindo, dá glória a Deus. Se o levante está vindo, dá glória a Deus. Se o gigante está vindo, o Golias está vindo, dá glória a Deus. Se a perseguição está vindo, dá glória a Deus. Porque Deus está usando essa tempestade na sua vida para te elevar de plataforma, para fazer você voar mais alto. Algumas pessoas, se estivessem no lugar de Davi, ia tremer. Falar assim, Deus chamou ele para ser um rei. Aí Deus pega e coloca Golias na frente de Davi, irmãos. Não, o que Davi falou? Já matei um urso, já matei um leão. Quem é você para afrontar o Deus vivo? Do jeito que Deus me livrou, se Ele quiser, Ele vai me livrar. E foi para cima, matou. E ficou conhecido. Eu quero deixar essa palavra no teu coração nessa manhã. Talvez um momento de maior dificuldade da tua vida, de maior crise, de maior desafio, de maior tribulação, Deus está usando para elevar o teu nome, para elevar a tua situação, para te colocar numa plataforma, um lugar aonde você nunca pisou. Receba essa palavra da parte do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro junto com todos os irmãos aqui, Senhor. E eu te peço, Pai, que o Senhor ensine eles a resistir no dia mau. Que a confiança e a determinação estejam em Ti. Que eles possam crer no Senhor mesmo em meio às adversidades. Porque a Tua palavra declara que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Ti. Eu sei que tudo que está acontecendo na vida desse irmão, neste momento, nessa irmã, está contribuindo para o crescimento espiritual e para a bênção deles, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Receba essa palavra da parte do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, o seu trabalho. Que você tenha uma ótima semana abençoada. Que Deus abençoe o seu intelecto para você entender que você é muito mais do que você pensa. E que Deus quer que você voe alto. Receba essa palavra.